os paratletas estão revoltados com um comentário feito por um apresentador de TV. Ele comparou essas discussões completamente sem fundamento das redes sociais com as Paralimpíadas e foi extremamente preconceituoso e infeliz no que falou. Mas foi mesmo. Veja. Me chamo Vitória Caroline, sou atleta paralímpica de alto rendimento da natação. Eu já representei meu país na Europa e no Parapan. Trouxe muitas vitórias para o meu país. Eu sou a Drica Azevedo, sou atleta de paracanoagem, sou atual campeã brasileira, campeã Copa Brasil, vice-campeã sul-americana e semifinalista em mundial. Garra, determinação, conquistas. Qualidades que todos estes atletas têm em comum. Motivos de orgulho para o nosso país. Só que dessa vez, a causa que os une não é o esporte, mas um vídeo feito por um apresentador de Campo Mourão, no interior do Paraná. Discutir em rede social é igual participar de Paralimpíada, meu respeito. Você pode até ganhar, mas você continua deficiente e com pouca visibilidade e não é exaltado, aplaudido como os outros. O vídeo causou indignação e revolta em atletas paralímpicos de todo o país. Os paranaenses ficaram ainda mais indignados pela postura do apresentador conterrâneo. Já causou muita indignação, uma indignação junto com tristeza, porque é uma situação que a gente fica admirado de ainda existir hoje em dia, né? Com tanta informação, com tantas pessoas que têm deficiência, tanto física quanto intelectual, estarem cada dia mais se despontando no esporte paralímpico e ainda assim a gente se deparar com uma situação dessas. Aqui é o Alex Ristkovski, atleta da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado e do Instituto Reagir de Pinhais. E tô gravando esse vídeo aqui para deixar minha nota de repúdio a esse ser que não merece nem ser mencionado aqui nesse vídeo e que agora ele sofre com as consequências do movimento paralímpico. Sou técnico da equipe do Instituto Reagir de Pinhais, Círculo Militar do Paraná de voleibol sentado masculino e assistente técnico da Seleção Brasileira Feminina de Voleibol Sentado que vai a Tóquio. Deixo aqui a minha nota de repúdio ao senhor Alderi Ribeiro. Atletas de ponta, de alto rendimento e conquistas. Ronan pertence à Seleção Brasileira de Triatlon e é o terceiro do mundo no World Cup da categoria. Eu não consigo acreditar que em pleno século XXI tem pessoas que pensam, têm essa mentalidade tão pequena, né? Eu acho que a gente deixou de ser uma pessoa, um coitadinho, para se transformar em super-heróis, que apesar da dificuldade, consegue superar e fazer ainda melhor. A minha deficiência me levou para horizontes incríveis. Eu nunca imaginei que eu poderia me tornar tão grande graças à minha deficiência e graças ao esporte paralímpico. Esta outra atleta tem vitória até no nome. Participou de várias competições mundiais. Na Europa, disputou o Parapan e trouxe várias medalhas para o Brasil. Indignação define a atleta diante da fala do apresentador. Eu lamento muito como ele veio diante a mim e a todos os atletas paralímpicos. Trago aqui a minha repudiação. Depois da enorme repercussão negativa do vídeo feito pelo apresentador, veio um pedido de desculpas. Em nenhum momento eu tive interesse, ou a vontade, o dolo de ofender e de trazer alguma conotação negativa, muito menos preconceito. Pelo contrário, até porque eu tenho muitos amigos e pessoas da minha família que têm as suas limitações. Desculpe a todos, que Deus abençoe aqueles e que dê uma serenidade para que possam tirar essa tristeza, essa revolta, talvez essa mágoa, por o que eu disse. Então me perdoe, me desculpe. E fica aí o meu pedido. Um pedido que não convenceu os paratletas. O fato dele falar que tem familiares deficientes, é uma desculpa que todo mundo que faz que causa esse tipo de deslize geralmente dá. Na verdade, ele não quis tanto se desculpar, ele quis mais se justificar.
na realidade, né? Então eu não achei tão convincente, para te ser bem honesta. O que a gente consegue perceber é que esse apresentador tem uma deficiência na questão sobre o assunto. Eu acho que o que ele poderia fazer para poder crescer e falar sobre o assunto da matéria em pauta, eu acho que ele poderia pesquisar o que é uma pessoa com deficiência, o que é o esporte paralímpico, sobre o movimento paralímpico e principalmente aprender pelo menos a pronunciar a palavra, né? Agora, o apresentador terá que se desculpar com a justiça. O Ministério Público moveu uma ação pedindo a retirada do vídeo do ar. Também pela condenação tanto do apresentador quanto da emissora, que também é ré no processo, a pagar uma indenização de R$200 mil. Esse valor será revertido para o Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em nota, o Comitê Paralímpico Brasileiro afirma que recebeu com repugnância e indignação as declarações do apresentador e que, apesar do pedido de desculpas, o comitê espera mesmo que ele tenha aprendido a lição. Eu acho muito triste, eu acho realmente uma situação revoltante e acho que uma pessoa dessas não poderia estar na frente de um veículo tão popular como a televisão. Você pode ter uma limitação, isso é muito natural no nosso cotidiano, mas você não é uma pessoa incapacitada. O mundo está evoluindo e realmente, mentalmente, precisa se evoluir junto. Para mim foi muito chocante, muito triste. E eu sei que eu acho que ele não quis ser tão agressor, mas eu vejo assim, tudo que a gente faz, eu acho que a gente tem uma consequência. E eu acho que ele vai ter que arcar com essas consequências. E eu espero que você aí do outro lado lute para que isso se torne justo, que esse cara ele assuma as consequências que ele realizou. Foi infeliz? Foi completamente infeliz. Teve a intenção preconceituosa? Parece que sim, parece que carrega isso com você. Mas eu vou te dar um exemplo de como a coisa, hoje em dia, a gente tem que ter um mínimo cuidado para falar. Você pode agredir uma outra pessoa sem a intenção. Eu acabei de brincar com a Thaís Travensola e falei, nós estamos em casa, fazendo coisa de gordo, gordice. Acabei de ser chamado a atenção nas redes sociais de uma senhora que, com toda a razão, disse, você tem noção do que você falou? Tenho, porque fui gordo muito tempo na vida. Você tem noção e tem que me controlar até hoje. Tem noção? Tenho, mas sem perceber falei. E ofendi uma pessoa sem saber. Tudo que a gente fala tem consequência. E tem que tomar um extremo cuidado. Quando você desrespeita alguém, mesmo sem a intenção, a tua comunicação já está errada. E nós temos um dever social muito, mas muito grande. Quando brinquei com a Thaís, se ofendi alguém que está acima do peso, peço desculpa. Mas era uma brincadeira. Assim eu acredito também que esse homem deva fazer. Deva fazer, e no seu programa, pedir desculpa para as pessoas. É o mínimo que se faz, é reconhecer quando se erra. Hoje tem que tomar cuidado com absolutamente tudo.